Eu acredito que a tônica desse confronto aqui é um empatezinho com gols. Eu acho que é por aí. Meu palpite seria 1-1 ou 2-2 para esse jogo aqui, tá? Bom, vamos agora para a Copa Sul-Americana, tá? A gente tem o início das oitavas de final com um duelo entre colombianos e brasileiros, tá? A América de Cali, que eliminou um brasileiro, né, na fase de playoffs, o Bahia, e o Fluminense, que foi líder do seu grupo, né? Então não precisou jogar aí a fase anterior de playoffs e vai jogar agora nesta terça, às 9h30, lá no Pascoal Guerreiro. Pois é, o Fluminense ele foi líder do seu grupo na Sula. O América de Cali ele foi segundo lugar na Sul-Americana. Aí teve que jogar o playoff contra o Bahia, que veio da Liberta, mas foi o América de Cali quem acabou levando a melhor. Vamos lá para o nosso aplicativo do Game Arena para dar uma ilustrada, né? Cara, a gente tem que relativizar muito as equipes aí adversárias das equipes brasileiras, né? Porque as ligas nacionais, a não ser o Brasileirão, a nível da América do Sul, são bem abaixo, né? Então, relativizada grande a gente tem que dar aí, tá? Vamos começar pelo América de Cali, né? Vamos dar essa rápida analisada. Eu acredito que os jogos, como parâmetro que a gente pode ter, principalmente, são justamente ali as partidas contra o Bahia, tá? O América de Cali em casa, ele venceu o Bahia por 2-0, né? Fora ele tentou dar uma segurada, conseguiu aí o 0-0. A gente vê que é um time que consegue marcar muitos gols, com exceção desse último jogo aí contra o Tolima, que ele acabou dando uma poupada ali, focado nesse jogo, perdeu por 1-0, mas, cara, é aquilo que eu falei da discrepância na seriedade até que essas equipes sul-americanas têm quando disputam as competições continentais, né, velho? Geralmente ele, nas últimas semanas, né, antes dos confrontos, sobretudo no jogo anterior, eles meio dão uma largada, né? Então eles focam, de fato, é porque paga muito mais, né, do que o Campeonato Brasileiro, assim, em termos comparativos com a Libertadores. Até a Copa do Brasil, a diferença não é tão grande, então... Não, a Copa do Brasil paga mais que a Libertadores, pô. A Copa do Brasil é a competição que mais paga do futebol sul-americano, inclusive. Muito bem, então é isso que eu quero dizer. As competições sul-americanas, né, as nacionais, elas têm um valor de premiação muito baixo, então até para conseguir competir com times brasileiros, os times têm que realmente focar no jogo, né, meio que deixar de lado a competição nacional para ter alguma chance ali quando enfrenta alguma equipe brasileira. Eu lembro do jogo contra o Bahia, né? O Bahia teve jogo no Brasileirão, o Bahia foi com titular, enquanto o jogo do América de Cali foi adiado. Ele não jogou, então fisicamente ele sobrou naquele jogo e se classificou. Então mostra como as equipes encaram aí as competições internacionais de um outro modo, né? Apesar dessa derrota, o América de Cali vem de uma boa sequência e mais vitórias do que derrotas. Pois é, e aí eu acho que é interessante a gente trazer ali como parâmetros jogos que ele teve na fase de grupos, né? Que foi no grupo do Corinthians, diga-se de passagem, né? Ele conseguiu empatar fora de casa, tá? Contra o Corinthians, jogando na Neoquímica, deixou seu golzinho ali. Em casa, empatou fora também contra o Huracan. Ele foi muito forte em casa nessa Copa Sul-Americana, tá? Ó, ele empata com o Corinthians em 1-1, aí venceu o Racing de Montevideo aí também fora de casa por 3-1. Cadê o outro jogo que eu queria trazer aqui, velho? Teve o 2-2 contra o Junior Barranquilla. Quanto foi o outro jogo contra o Junior, velho? Eu queria ter achado o jogo contra o Junior em casa. E não tô achando aqui. Enfim, ele acabou ficando em segundo lugar lá no grupo, que era o grupo do Huracan que passou em primeiro, não foi naquele grupo? Huracan em primeiro, o América de Cali foi em segundo, eliminou o Corinthians, né? Acabou eliminando o Corinthians, que ficou em terceiro, e o Racing de Montevideo em quarto. E o Fluminense, Fábio Hermano, como chega? O Fluminense foi líder da sua chave e até... nem o Renato Gaúcho indo para os jogos fora, né? Dos três jogos fora, o Renato não foi em 2. E foi o time reserva completo, né? E mesmo assim se classificou em primeiro lugar. Vem de 4 jogos sem perder, né? Avançou na Copa do Brasil contra o Inter, né? 2-1, vitória no Beira-Rio e 1-1 no Maracanã. Avançou com o time reserva, né? Só o Fábio ali e o Freitas, né? Foram os únicos titulares que jogaram. 3-3, né? Um jogo bem movimentado. Mesmo com reservas aí, o Fluminense conseguiu um bom desempenho. E aí a última derrota foi para o Fluminense. Naquela sequência, né? Pós-Mundial, o Fluminense perdeu do São Paulo. Depois do Mundial foram 4 derrotas para São Paulo, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Pois é, mas ofensivamente o time, com exceção daqueles 2 primeiros jogos ali, que foram dificílimos, né? Também, essa sequência foi duríssima do Fluminense. Beleza que foram 4 derrotas, mas dá para relativizar levemente, né? Ele não marcou contra Cruzeiro e Flamengo, mas depois disso ele já engata aí uma sequência de 6 jogos consecutivos marcando gols, né? Os jogos do Fluminense têm sido muito movimentados, esse contra o Bahia aí provou muito bem isso. Muito bem, vamos para o nosso momento Bet Nacional na tela, tá? Porque o favoritismo é do América muito leve, Levemente. né? Leve. Você tá conseguindo ver as odds? 83 e 86, é isso? Perfeito, sabe muito. 2,83 para o América de Cali e 2,86 para o Fluminense. Um parâmetro que você pode ter para saber que o jogo é muito nivelado, além, obviamente, das odds serem parelhas, se a odd do empate estiver abaixo de 3, tá?
Então, é um jogo que tende demais para o empate, né? Eu acredito que a tônica desse confronto aqui é um empatezinho com gols. Eu acho que é por aí. Meu palpite seria 1-1 ou 2-2 para esse jogo aqui, tá? Eu acho que tende a ser um jogo movimentado, como tem sido os jogos do Fluminense. O último do Flu foi 3-3, inclusive, né? E eu vou até destacar aqui o ambas marcam para aqueles que gostam de se arriscar um pouquinho a mais, tá? Quem gosta de mirar numa odd um pouco mais alta, eu vejo valor aqui no ambas marcam. Mas, como a gente preza um pouco mais pela segurança, o mais de 1.5 gols acaba sendo uma pedida melhor, né? Por quê? Para bater ambas marcas, tem que bater com mais de 1.5 gols, isso é óbvio, né? Tem que sair 2 gols no jogo. Mas aqui, se eventualmente aí... Cara, é muito difícil prever o resultado final, tá? Se o Fluminense, que poupou no último jogo, vai chegar fisicamente melhor, tiver em um dos seus grandes dias, não é loucura você imaginar o Flu meter um 2-0 aqui. Teoricamente, né, em termos teóricos, o time do Fluminense é bem melhor do que o América de Cali. Então, o Flu meter um 2-0 não é loucura. Mas, em contrapartida, se o América de Cali, empolgado ali com sua torcida, que, pô, vai estar lotando o estádio, tem aquela questão ali, é difícil jogar fora de casa contra esses times sul-americanos. Se tiver num dia muito produtivo, pode meter um 2-0 como meteu no Bahia, por exemplo. Então, mais de 1.5 gols é bem mais seguro, obviamente, do que ambos marcam, e por isso vai ser a nossa dica do Tips. Muito bem. E nos jogos do Fluminense na Copa do Brasil, né, nos dois bateu. Sim, aí 1-1 e 2-1, né? Então, temos as estatísticas também que mostram aí que deve ser um jogo com gols.